Entrevista do dia. Muito bem, hoje nós recebemos aqui o deputado estadual, economista e advogado tributarista Serafim Correia. Muito obrigada por sua participação, por sua vinda aqui com a gente para conversarmos sobre IPI, que é o assunto do momento, né? É o assunto do momento. Eu é que lhe agradeço pelo convite, satisfação de estar aqui com você e com meu amigo Gerson Severo, de Prisca Zero. Mais severo que Gerson. Pois é, o nosso diretor-geral de jornalismo está aqui também para conversarmos um pouco sobre esse assunto, que é importante, deputado, que a gente esclareça um pouco mais para a população por que é tão importante esses incentivos para a Zona Franca de Manaus, né? Eu gostaria de começar explicando o seguinte. A Zona Franca de Manaus concede isenção de IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Tudo aquilo que for fabricado ou importado paga IPI. Na Zona Franca de Manaus não paga. O outro incentivo é o imposto de importação. Então, tudo aquilo que é importado no Brasil paga, na Zona Franca não paga. Então, nós temos essa base dos incentivos federais, a isenção do IPI e a isenção do imposto de importação. Quando você fabrica um produto aqui que vai vender para fora, para outro lugar do Brasil, você vai pagar com redução de 88% o imposto de importação. Mas imagine que uma alíquota seja de 10% de imposto de importação. Como a redução é de 88%, você vai pagar 1,2%. Quer dizer, o que pesa mesmo é o IPI. Aí como é que as empresas fazem para decidir para onde elas vão? Elas pegam uma planilha, aí elas vão lá, custo de logística, aí custo de internet, custo disso, dificuldade de transporte, aí vai elencando e vai jogando. E ela vem para cá porque o IPI é alto. Então, por exemplo, o IPI de motocicleta, 30%. As fábricas de motocicleta vieram para cá, porque tem um incentivo significativo que cobre essas despesas e permite que ela tenha competição com os produtos importados. Ora, no momento em que o governo federal vem e diz, eu estou reduzindo em 25% o IPI que era 8% caiu para 6%. Aí tem produtos que com 6% de incentivo, ele não cobre a diferença da desvantagem locacional. Produzir na Amazônia é complicado, nós não temos linhas regulares de navios, nós não temos a logística reversa, quer dizer, a volta, nós não temos estradas, aqui tem que sair pelo ar ou pelo rio. Tudo muito caro, tudo muito caro, né? E aí, quando sai pelo rio, tem que transportar, que é um custo adicional, para sair pela estrada. Aí demora 13 dias. Hoje, 13 dias é uma eternidade para o consumidor final. Então, o que compensa isso? O IPI é alto, tanto que aquelas mercadorias, aqueles produtos que tem alíquota 0 de IPI, 1, 2 ou 3, ninguém veio para cá. Só vem quando a alíquota é no mínimo 8. Pode pegar os produtos da Zona Franca que eles têm no mínimo 8 de IPI. Aí o governo vem e diz o seguinte, olha, eu vou reduzir em 25%. Ok, aí ele diz que ele está fazendo isso, que é para combater a inflação e para ajudar o consumidor. Isso não é verdade. Porque nenhuma empresa vai baixar o preço na mesma proporção. É verdade. Não vai. Vocês lembram da CPMF? Era 0,35. Aí diziam, não, mas como ele é acumulativo, dá 2%. Aí acabou a CPMF e o preço não baixou nem 0,35, nem 1, nem 2, nem nada. Porque isso aí a empresa vai agregar como uma vantagem sua. Segunda coisa, que é bom de se dizer, o IPI
50% pertence ao governo federal. Os outros 50%, metade aos governos estaduais, e os outros 25% aos 5.700 municípios. Então o governo federal fez caridade com chapéu alheio. Ele deu, isso é como se nós tivéssemos algo aqui, uma pizza. Eu tenho 50% da pizza, você tem 25% e você tem 25%. Aí eu digo, eu vou dar a pizza para o meu assessor Japa. Então eu estou dando uma coisa que metade é minha, mas a outra metade é de vocês. Quer dizer, então isso gerou todo um desconforto. E o pior de tudo, a insegurança jurídica. Imagine explicar para um japonês que quando ele veio para o Brasil para montar a fábrica aqui, ele tinha essa vantagem para compensar a desvantagem. Aí, de repente, essa vantagem diminui. Aí o Paulo Guedes diz, olha, eu não estou preocupado com a Zona Franca, eu estou preocupado com o Brasil. Isso é falso. Porque se ele quisesse mesmo ajudar o Brasil, ele ia reduzir PIS e COFINS, que é 100% dele. Aí não tinha problema. Ele estava dando o que era dele. Mas do jeito que foi, ele está dando o que não é dele. E está prejudicando uma região, principalmente o estado do Amazonas. E é só olhar no mapa, na foto de satélite, o Amazonas foi o estado que mais preservou. Por quê? Porque ele tem a Zona Franca gera recursos tanto para o governo estadual, como para as prefeituras do interior. As nossas prefeituras têm muito mais recursos do que as prefeituras do vizinho estado do Pará, porque aqui tem uma arrecadação de ICMS melhor do que do estado do Pará, e 25% da arrecadação de ICMS pertence aos municípios. Então, veja, isso é toda uma situação complexa. A Zona Franca de Manaus foi um mecanismo encontrado pelo então ministro Roberto Campos, pai, aliás, avô do presidente do Banco Central, para dar como contrapartida a quebra do extrativismo no pós-guerra. E o Amazonas foi o estado assim, que mais contribuiu na guerra dos anos 30 aos anos 45. Por quê? Porque o mundo, os aliados não tinham borracha, e a borracha era fundamental para eles ganharem a guerra. Na hora que a Alemanha, Itália e Japão fecharam a rota para a Malásia, eles não tinham mais, era aqui que tinha. Aí o que fizeram? O presidente Roosevelt e o presidente Getúlio Vargas, o acordo de Washington. Eles assinaram um acordo, as coisas boas ficaram para o Sudeste. A Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, enfim, os bons investimentos. Aí o ruim ficou para o Nordeste, principalmente para o Ceará. Vieram cerca de 80 mil cearenses para os nossos seringais. Foi a reativação dos seringais. E aí eles deram dinheiro para o Banco de Crédito da Amazônia para financiar a produção. Desses 80 mil que vieram, 40 mil morreram de malária. O mosquito da malária não perdoou. Acabou com tudo, né? Resultado, quando termina a guerra, os americanos disseram, olha, agora muito obrigado, eu não vou mais subvencionar a borracha. Aí os seringais começaram a ser abandonados. As pessoas vinham primeiro para a sede do município, depois vinham para Manaus e para Belém. E aí veio o projeto da CIA, Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, e diz o seguinte, olha, nós temos uma solução para a Amazônia, e ela é de logística internacional, é de geopolítica, é fazer um grande lago que inunde e ligue o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Esse projeto era o projeto do Herman Kahn. Muito bem, aí a reação brasileira, a reação dos que ainda hoje querem desmatar para criar gado. Olha, vamos colocar milhões de cabeças de gado na Amazônia, que aí eles não vão poder querer fazer o lago, porque senão vai matar a boiada. E aí outros vieram e disseram, não, nós temos que ocupar a Amazônia com o homem, com a inteligência. Ao invés da pata do gado, tem que ser a presença do homem.
E aí quem eram as pessoas que tinham essa ideia? Arthur César Ferreira Reis, que era o superintendente da Espévia, Samuel Benchimol, Armando Mendes em Belém. Resultado... Djalma Batista. Como? Djalma Batista. Sim, Djalma Batista. Eles defendiam a presença do homem. Muito bem, o Castelo Branco era comandante militar da Amazônia e observava tudo atento. Ele virou presidente da República. Aí ele escolheu o Arthur Reis governador indireto do Amazonas. E os dois se juntaram na defesa de que era a presença do homem. Aí veja que a primeira providência deles foi implantar a Universidade do Amazonas, que era um projeto que estava parado. Tinha sido aprovado, sancionado, mas estava parado. Aí implantaram a Universidade do Amazonas. Por quê? Porque aí cria uma massa crítica. Sim, sim. Criou uma massa crítica. Nós não tínhamos universidade, nós tínhamos faculdade de Direito, faculdade de Filosofia e faculdade de Serviço Social. Era só. Quer dizer, os rapazes iam estudar fora. A minha geração, anterior à minha geração, foi toda estudar fora. A minha geração, saindo dos grupos do Colégio Dom Bosco, do Colégio Estadual, eu concluí em 1965, aí a universidade é implantada em 66. Eu fui, mas voltei, senti saudade e voltei. Mas veja, isso tem toda uma lógica, tem toda uma situação. É verdade. O Paulo Guedes desconhece isso, Bolsonaro desconhece isso, eles não entendem toda essa lógica que está estabelecida aí. E aí bombardeiam a Zona Franca. É verdade. Sem a Zona Franca, nós não seríamos nem Porto de Lenha, porque o IBAMA não ia deixar. Agora eu quero chamar o nosso diretor-geral de jornalismo, Gerson Severo Dantas, que está com a gente aqui. Agora eu queria que você comentasse um pouco, Gerson, junto com o deputado Serafim, sobre essa problemática, primeiro, que eu vejo, né, da falta de conhecimento da população como um todo, da importância de tudo isso, de nós sabermos o significado de todas essas articulações, de toda essa movimentação dos políticos. Todo mundo é o pai da salvação da Zona Franca de Manaus, né? Mas, afinal de contas, traduzindo para o português bem claro, para a linguagem popular, o que é importante a gente ressaltar nessa discussão aqui? Olha só, o Serafim deu uma aula aqui no nosso primeiro bloco, quando ele lembrou de toda essa trajetória de como o Estado Nacional tratou da Amazônia desde do segundo ciclo da borracha. Eu, aqui no intervalo, lembrava que lá no início da minha vida acadêmica, a gente falava na universidade desses projetos do Hermancan, que era fazer grandes lagos que unissem o Atlântico ao Pacífico. As pessoas não sabem que isso existiu. Né? Não sabe da opção que o governo nacional fez de colocar homens na Amazônia para domá-la, para tratar com ela, e hoje, mais do que domar, é conviver com ela. Né? Então, eu quero lembrar que todo e qualquer ataque à Zona Franca de Manaus, isso, Samuel Benchimol lá nos anos 80 já teorizava sobre isso. É um ataque à floresta, é um ataque ao Brasil. Olha, a riqueza nacional de hoje é o agronegócio, me corrija se eu estou errado, estou diante de um dos maiores economistas do nosso estado. Sem as chuvas produzidas pela floresta amazônica, não tem agronegócio. Não é isso? Exato. Então, qualquer ataque, qualquer mexida que você faça à região, sobretudo a nós que somos o estado mais preservado, vai mexer com a nossa economia. Então, diante disso, eu lhe pergunto, porque me parece estranho, porque Manaus e o Amazonas, todas as pesquisas de opinião falam isso, é o estado e a capital mais bolsonarista do país. Sim. Aqui o Bolsonaro atinge os seus mais altos índices de intenção de voto. No entanto, sofre o nosso polo econômico um ataque permanente, inclusive contra instituições que estão aqui para fazer o contraponto. Eu lembro que nós entrevistamos aqui o general Algaci Poulzin, que é o superintendente da SUFROMA, ele falando em criar zonas de desenvolvimento sustentáveis, como criou agora no Abunã Madeira, e espalhar pelos polos da nossa Amazônia, criando desenvolvimento local. Como criar esse desenvolvimento local sem os recursos advindos da Zona Franca, Serafim? Exatamente. Essa é a questão que tem que ficar bem claro para todos, que sem a Zona Franca não tem arrecadação de tributos. Sem arrecadação de tributos, nós vamos voltar a 1954. Governo Álvaro Maia, 9 meses o funcionalismo atrasado. Por quê?
porque tinha quebrado a borracha, que era a fonte de recursos, e não tinha outra. E aí o Estado, o doutor Plínio Coelho ganhou a eleição do Álvaro Maia por várias razões. Primeiro, que ele era um homem muito preparado. Segundo, porque tinha um caos no governo, 9 meses de atraso do funcionalismo. E sem energia, né? E já começando a ficar sem energia. Aí o doutor Plínio entra e atualiza o pagamento do funcionalismo. Essa foi, assim, dos primeiros 2 anos de mandato dele, foi a grande realização dele, porque o funcionalismo chegava no dia 30 e recebia. Isso já foi um respiro, né? Foi um respiro e tal. Ele organizou as finanças do Estado, conteve muito despesas, mas ele trouxe o Desirê Guarani Silva, que era um fiscal de IPI, por sinal, para ser secretário de Fazenda. O doutor Desirê organizou as finanças do Estado e tal, mas não tinha capacidade de investimento. Zero de capacidade de investimento. Mas a verdade é que, se nós perdermos a Zona Franca, nós vamos voltar a 1954. Hoje, o Amazonas tem uma situação muito, muito especial em termos de arrecadação, por conta da Zona Franca. Se nós perdermos a Zona Franca, tudo isso vai para o espaço. Agora, o que eu vejo de mais perigoso é que essa maneira de ser do governo Bolsonaro está gerando para os investidores estrangeiros um medo, um pânico. Essa instabilidade, né? Quer dizer, o capital que está vindo aqui é o capital motel. Ele vem, dorme e no outro dia ele vai embora. Ele aplica, mas ele quer ganhar juros, ele não quer fazer um investimento, ele não quer fincar raízes. Isso é péssimo. Então, isso daí é bem diferente do que fez a Motor Honda. Não sei quanto é o patrimônio da Motor Honda aqui, mas ela fincou uma senhora fábrica, que tem 6 mil empregados trabalhando em 3 turnos. E a cadeia logística? A cadeia logística, ela trouxe 30 empresas para produzirem componentes para ela. Então isso tem um significado, gente. E gerar instabilidade, você está dizendo o seguinte: olha, as novas não virão e as que estão aqui avaliarão se vão permanecer ou não. Então, nós temos que ter clareza disso. Aí se fala assim, não, nós podemos ter novas matrizes econômicas, não para substituir a Zona Franca, para agregar a Zona Franca, porque para se juntar, né? O turismo não vai gerar 100 mil empregos diretos, nem 400 mil indiretos. A mineração não vai fazer isso, a bioeconomia não vai fazer isso. Então vejam, é tudo muito complexo e nós temos que defender isso aqui, defendendo a sobrevivência dos nossos descendentes, dos filhos, dos netos, dos bisnetos que estão vindo por aí. Se quisermos que eles ocupem esse espaço, né? Se o Brasil decidir que nossos descendentes devem ocupar esse espaço ou não. Mas vejo até uma preocupação, se você analisar aí, os países mais ricos do mundo decidiram há 30 anos atrás, quando houve a guerra do Kuwait, que eles interviriam em outros estados por 4 razões. Eu vou tentar me lembrar. Mas a primeira delas era tráfico de drogas. A segunda era terrorismo. O terceiro era meio ambiente. E o quarto eram minorias étnicas. Se você olhar para a Amazônia... Tem tudo isso. Tem tudo isso, gente. Isso é muito perigoso. Só não terrorismo, mas o resto tem. Não tem terrorismo, mas... Tráfico de drogas você tem. Minorias étnicas, os índios que estão sendo dizimados tem. E a questão do meio ambiente. E a questão do meio Principalmente, ambiente. Né? Então, hoje eles não precisam detonar um tiro. Eles dizem, Brasil, eu não vou comprar mais nada da tua soja. Acabou. Te vira aí, não compro. Eles acordam lá em cima e nós aqui. Tá aí a Rússia, né? A Rússia. Provar o problema que é enfrentar esse consenso mundial aí. A Rússia eu diria que ela já perdeu a guerra. Ela está ganhando a guerra de tiro. Ela tá e a economia dela né? é destroçada.
Aí ficou numa situação muito delicada agora. Mas tem Mas um eu queria, vídeo, né, eu Gerson? queria colocar, porque eu falei aqui do governo Bolsonaro e essa relação que o povo amazonense tem com o governo Bolsonaro, opção preferencial por esse candidato, porque o vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal concedeu uma entrevista aqui ao Grupo Onda Digital e eu gostaria de rodar agora para o comentário do Serafim. Capitão Alberto Neto. O presidente Bolsonaro já deu a sua palavra que vai, nessa redução do IPI, vai excetuar a Zona Franca de Manaus. Com isso, as empresas que estão fora do polo industrial vão voltar a pagar esse imposto. Isso abre um espaço fiscal. E qual a ideia do Ministério da Economia? Então, nós podemos, com esse espaço fiscal, reduzir mais ainda o IPI, excetuando a Zona Franca de Manaus. Então, por isso que o Ministério da Economia fez um novo decreto, pedindo até 30 dias para construir esse impacto econômico e reduzir mais ainda os impostos no nosso país. Todo mundo sabe que a gente paga muito imposto. Os produtos são muito elevados, os preços dos produtos. E o presidente Bolsonaro, com a sua sensibilidade, esse momento de crise, retomada da economia, a redução dos impostos é importante para a economia brasileira. Acreditar nesses 30 dias? Olha só, com todo o respeito que eu tenho pelo Alberto Neto, ele é alguém que está empenhado, ele acredita na palavra do presidente, só que eu tenho todas as razões para não acreditar. Foi depois daquela primeira promessa, formaram uma espécie de um grupo de trabalho, equipe da Cefaz, uma equipe da Receita. Aí a equipe da Receita diz o seguinte: olha, não serão todos os produtos, nós vamos fazer uma lista, vocês têm que nos dizer o que produzem lá e nós vamos dizer quais terão essa exceção e quais não terão. E aí a coisa começou a pegar. Depois houve o problema das motociatas. Por quê? Porque aqueles que fazem motociata querem motocicleta barata. E a motocicleta barata que eles querem é a importada pagando menos IPI. Resultado disso, isso está nos jornais do Sul. Bolsonaro disse: não, mas aí eu tenho que atender os meus colegas da motociata. Então adia por mais 30 dias para a gente encontrar uma solução. Então o problema agora já não é mais, para ele, já não é mais a Zona Franca. O problema agora já é atender os colegas de motociata. Isso é ridículo. O presidente da República tem que ter noção do Brasil, não pode ter noção dos seus amigos de motociata. Isso é ridículo, isso é muito delicado. Serafim, você construiu a sua carreira fora da política na Receita Federal. Sim. Um órgão do Ministério... Me aposentei depois de 28 anos de serviço. Um órgão do Ministério de hoje, Ministério da Economia, mas Ministério da Fazenda. Então, esse órgão conhece por dentro o que é a Zona Franca. Não tem ninguém ali que alerte o governo: olha, não é assim, não vamos cuidar desse jeito. Deixa eu lhe explicar como é que a Receita funciona. Ela alerta para todas as situações. Olha, por esse caminho acontece isso, por esse outro acontece aquilo. Quem vai escolher qual é o caminho é o dirigente político, mas ela dá todas as alternativas e todas as consequências positivas e negativas a favor de um ou de outro. Exatamente por isso ela é um órgão respeitado. E veja que o secretário da Receita, Dr. José Barroso Tostes Neto, ele foi pressionado pelos filhos do presidente para interferir em determinados processos. Aí ele disse: o cargo está à disposição, eu não vou interferir. Eu não vou fazer isso. Eu tenho 40 anos de Receita, não vou jogar fora a minha história. Disponho do cargo. E aí os filhos do presidente foram lá, pressionaram e o ministro Guedes tirou, colocou outro. Mas esse outro, eu duvido que ele interfira para mudar qualquer coisa. E hoje tem um movimento de quase greve na Receita por essas maluquices que o governo tem feito com uma instituição que, assim como a Polícia Federal, são instituições de Estado, não são instituições de governo. Bem, nós estamos aqui
com o deputado estadual Serafim Correia, que está comentando e conversando com a gente sobre a questão da redução do IPI. E o nosso diretor-geral de jornalismo, o Gerson Severo. E a gente está comentando aqui todo esse contexto, todas essas consequências, enfim. É uma discussão muito longa ainda, mas acho que a gente está tentando simplificar isso para que o nosso ouvinte possa entender esse processo, né? Estamos cumprindo aqui a nossa obrigação de esclarecer o nosso público, o ouvinte, o telespectador que nos acompanha, porque uma pessoa bem informada toma as melhores decisões. E esse é um ano de decisões. Mas, olha só, eu queria acrescentar que você fez a provocação no bloco anterior sobre soluções para esse problema. Exato, né? E nós temos aqui o presidente do Conselho Regional de Economia, um Marcos Evangelista, nos mandou um vídeo que eu gostaria de rodar agora para a gente entrar num debate com o Serafim Correia, que, ressalto, também é economista. Essa questão do IPI é algo muito importante para o modelo Zona Franca de Manaus. Nós temos acompanhado as notícias, onde vai ser deixado de fora os produtos que aqui são fabricados. Porém, a gente só pode contar com isso quando de fato houver aí a alteração da portaria e a sua publicação. Enquanto isso, nós ficamos na expectativa, porque se tivermos esse corte, o modelo Zona Franca de Manaus deixa de ser atraente para novos investimentos. As empresas que poderiam vir para a Zona Franca vão ficar próximo ali dos polos consumidores, que é Sul e Sudeste. Por isso, é tão importante que o IPI seja preservado. Olha aí, muito importante a fala e muito esclarecedora, né? Sim. Essa fala Marcos Evangelista. do Marcos. Pois é, eu concordo com ele. E nós temos que brigar para restabelecer o que era. Já temos um prejuízo, mas se a gente conseguir restabelecer, ótimo. Se a gente não conseguir, nós teremos uma perda significativa. Porque produzir na Amazônia, principalmente em Manaus, você fica longe dos mercados consumidores. Isso tem um custo. Você tem que trazer o componente da China, do Japão, de São Paulo, aqui agregar, produzir e depois levar de volta. Isso tem um custo do frete da vinda, da volta, o desembarque, o embarque, o desembarque lá. Então, tudo isso é muito complicado. Depois, é bom ter claro o seguinte, com essas mexidas que o governo está fazendo, se a empresa fechar aqui ou se ela deixar de vir para cá, ela não vai para São Paulo, não, ela vai para outro lugar. A Pepsi-Cola, que produzia concentrado aqui, ela fechou a fábrica aqui e até levou alguns dos seus funcionários para trabalhar nos Estados Unidos. Tem uma banda no Uruguai também, né? E tem uma banda, e outra banda no Uruguai, quer dizer, ela não foi para São Paulo como imaginavam que iria. Então, eu vejo assim, muita desorientação no Ministério da Economia. Eles não estão vendo o mundo globalizado, o mundo fazendo conta. Hoje ninguém vai para tal lugar por amor. Não é assim que não é assim que a banda toca. A banda toca planilha de Excel para ver onde é que é mais barato produzir. Na ponta do lápis. Na ponta do lápis. Dinheiro não tem pátria, né? Ou na ponta da tecla, né? Exatamente. Deputado, eu queria fazer uma pergunta muito direta, assim. Vamos esperar esses 30 dias aí da reedição do decreto, se é que vai realmente sair essa reedição. E depois, e aí? Se não houver essa reedição, vamos considerar essa possibilidade? Olha, se não houver, aí sim eu acho que nós temos que apelar para outros meios, tipo uma medida judicial, que eu considero sempre o último caminho. Por quê? Porque a justiça no Brasil é lenta, é demorada. Para a gente ter uma ideia, tem 80 milhões de processos. Isso significa que metade do Brasil está brigando com a outra metade. Porque um processo tem duas partes. Então, 160 milhões brigando entre si. Ora, um processo entra, e o próprio Código de Processo Civil estabelece, ele tem que ser julgado na ordem cronológica. Aí uma briga que a gente começa agora, a gente vai resolver daqui a 20 anos, mas daqui a 20 anos estaremos todos mortos. Então, não é... Eu sempre deixo
todo o apreço pela justiça. Ai de nós se não tivermos os tribunais para recorrermos. Mas é bom deixar como uma última alternativa, porque a própria estrutura, a própria burocracia, as próprias leis fazem com que os processos demorem muito tempo. Claro que isso, para o cidadão comum, ele não pode aceitar. Eu também não aceito, mas eu reconheço as dificuldades que o judiciário brasileiro tem diante do nível de litigância que a gente tem no Brasil. Seria bom que a gente evoluísse para a arbitragem, para a conciliação, para o entendimento, quer dizer, e isso poderia ser feito fora dos tribunais. Deveria, levar para o judiciário é algo que custa caro. Custa caro por todas as razões. Serafim, e é demorado. Vocês têm informações mais detalhadas de números, mas a Zona Franca, que tem o nome de Manaus e atende o Amazonas primordialmente, na verdade ela atende os cinco estados da Amazônia, da Amazônia Ocidental. Você tem ideia do impacto que a Zona Franca tem nesses estados de São Amapá, Roraima, Acre e Rondônia? Olha, números assim não tenho, mas convenhamos que Roraima, ela hoje tem uma influência direta da Zona Franca de Manaus. O Amapá, que virou contemplado pela Zona Franca na época do presidente Sarney, que ele queria fazer um gesto, então ele fez esse gesto. Ele foi eleito senador 3 vezes pelo Amapá e em 91 ele fez esse gesto, o que é muito bonito de parte dele, nada contra. Acho inclusive que nós devemos muito ao presidente Sarney, que ele era o presidente do diálogo, da transição, da conversa, e tem que se dar a César o que é de César. O Acre ganha com a Zona Franca, Rondônia ganha menos porque ele tem a estrada, então o que ele ganha em função da estrada, de estar ligado diretamente ao sul, é muito mais. E Roraima nem se fala, porque Roraima tudo passa por Manaus, e esses estados são beneficiários da isenção de IPI, que são estados da Amazônia Ocidental, da isenção de IPI quando ele compra mercadoria nacional para lá. E em relação a determinados produtos que constam de uma lista do Ministério, à época, Ministério da Fazenda e Planejamento, também há benefício. Então, agora, isso não está quantificado. Lamentavelmente, o Ministério da Economia nunca quantificou isso. E eles têm esses dados para quantificar. Ou seja, o prejuízo não será só em Manaus, não. Não será só aqui na nossa seara. Não, será para todos. E ainda tem um dado aí que é importante acrescentar, um prejuízo inclusive para o Brasil. O Brasil mandou para o Amazonas, o ano passado, 10 bilhões de reais de emenda, de transferências para fundo de participação Estado, muito bem, mandou 10. Só que ele arrecadou 20. Então, no final das contas, nós mandamos 10. Na hora que encontra as contas, veio 10 e foi 20. Eles ganharam 10. O professor Samuel Benchimol levantou pela primeira vez isso em 1996. E ele cunhou uma frase que tem efeito até hoje. A Zona Franca não é um paraíso fiscal. A Zona Franca é o paraíso do fisco. E ele pegou uma série histórica lá dos anos 90 mostrando que sempre era o dobro. O Brasil levava o dobro do que mandava para cá. E hoje continua sendo isso. Continua sendo. Continua sendo isso. E isso é um número para o qual o governo federal não tem resposta. Quando você coloca isso, ele diz, não, mas aí é preciso ver. Deixa quieto. Deixa aí, porra e tal. Mas eles estão prejudicando a eles próprios. Deu, né? Eu acho que a gente conseguiu, nesse bate-papo, nessa conversa, esclarecer um pouco ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador. Queria saber se você gostaria de colocar mais alguma coisa, não, eu acrescentar quero mais agradecer, quero louvar a iniciativa da Onda Digital e pedir a vocês que continuem nessa direção, porque nós precisamos traduzir para o povo da forma mais simples possível para que eles entendam. Eu, inclusive, fiquei de montar um vídeo, só que
a vida do político, ela não tem horário, né? Eu saí de manhã de casa e estou aqui com a mesma roupa do plenário, porque você vai emendando até a os noite. compromissos, né? Mas aí, para gravar, obviamente, você tem que fazer um negócio bem feito, mas eu quero didático, gravar né? didático, mostrando isso, qual é a importância, por que vem, por que não vem, o que causa e tudo mais, e jogar nas redes sociais. Eu tentarei fazer isso até o final de semana. Tá certo. Tem um tempinho só para... Com certeza, vamos Inflação. lá. Qual a tua perspectiva? Olha, eu acho que durante algum tempo nós vamos ter inflação de 2 dígitos, porque o Brasil está muito desorganizado, está muito instável, e essa insegurança faz com que as empresas aumentem os preços. É claro que a dose do remédio está sendo muito forte, essa taxa de juros no nível que está também de 2 dígitos é algo que vai produzir efeito, mas tenho medo que seja tipo daquela quimioterapia que termina matando o paciente. Ela mata o câncer, mas ela mata também o paciente. A gente não sai da inflação baixa esse ano. Eu creio que no segundo semestre deve cair para 8, alguma coisa assim, mas isso é um número muito alto. Bem longe da meta, né? Que é Bem longe da 5,75. meta, exatamente. Topo da meta. Bem longe da meta. E pós-pandemia, isso traz um trauma enorme, porque as pessoas Sim. perderam os empregos. Exatamente. As pessoas tiveram que se adaptar a uma situação totalmente nova. Houve um achatamento de renda. Exatamente. E aí vale dizer que não é só culpa do governo, né? Tem fatores Não, aí tem a guerra. Essa aí coisa tem a do pandemia, petróleo, né? A questão do custo do petróleo. Eu acho que o Brasil comete um erro, que ele insiste que a Petrobras seja uma empresa de petróleo. Ela tem que começar a ser uma empresa de petróleo, gás e energia elétrica. Nós não vamos abandonar o pré-sal, nem as nossas reservas de gás, mas a Petrobras tem que começar a investir em energia eólica, ela tem que ser uma empresa de energia, em energia solar. Nordeste, você tem sol e você tem vento, então dá para fazer grandes investimentos nessa área. Estranhamente, o país que mais investiu em energia solar foi o estado foi o Piauí, quando você teria todo o Nordeste para investir. Na Amazônia, as localidades mais distantes, é melhor que elas tenham energia solar do que tenham as termoelétricas. Nesse sentido aí, Serafim, podemos prolongar um pouquinho aqui a conversa, vamos. só para esclarecer ao nosso ouvinte, o telespectador que nos acompanha pelo 8.2, TV Onda Digital, sinal aberto. E também aos nossos amigos paraenses que também estão nessa vibe lá na 104.7. Hoje e ontem houve um grande debate nacional sobre privatiza ou não privatiza a Petrobras. Essa é a discussão mesmo? Ou a Petrobras tem que servir o Estado brasileiro ou servir os seus acionistas? Olha só, eu entendo o seguinte, nesse momento ela tem que fazer as duas coisas, ela tem que se equilibrar. Agora ela tem que, a meu ver, o mais importante para a Petrobras é ela virar uma empresa de energia, deixar de ser uma empresa de petróleo. Privatizada ou não? Não, de um jeito ou de outro ela tem que seguir esse novo caminho, porque isso é que nem o jornal impresso. O jornal impresso tinha um peso na mídia nacional há 20 anos atrás. Hoje tem um peso muito menor. E o que os jornais impressos fizeram? Eles migraram para a internet, eles têm podcast, eles tiveram que se adaptar. Então o mundo não está aceitando mais a energia proveniente de combustíveis fósseis. O gás é uma transição, porque ele é menos nocivo ao meio ambiente do que o petróleo. Agora, todos querem chegar na energia limpa, que é a energia eólica e que é a energia solar. Por exemplo, se você for em qualquer país da Europa, se você chega em Portugal, você sai do aeroporto cheio de ventiladores gigantes, vamos dizer assim. Aquilo é energia eólica. Está ali pegando vento e vai rodando. Aproveitando as marés e os banzeiros do Rio Tejo. Não, exatamente, mas isso lá eles estão fazendo a mudança deles já há 10 anos, 15 anos. Paulatina, né? Paulatina e progressivamente. E nós aqui estamos parados. E nós precisamos estimular isso. Nós temos um custo alto hoje de energia eólica, de energia solar,
residencial, Alto. os financiamentos que existem são caros ainda, e tudo isso era preciso que o governo olhasse. Eu me lembro que quando foi ministro de Minas e Energia, agora senador Eduardo Braga, ele lançou a ideia que era melhor que a hidrelétrica de Balbina, que é um grande lago, tivesse placas solares, geraria mais energia do que a própria hidrelétrica. Mas essa ideia foi abandonada. Eu gostaria muito que ela tivesse ido à frente. Serafim, gostaria de agradecer bastante a tua presença aqui eu no que agradeço. Grupo Onda Digital. Valeu mesmo. Contigo, Sky. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um Cumprimento grande vocês prazer. e prossigam. Parabéns pelo programa, pelas instalações e por ocupar esse nicho que precisa de mais ocupação. Muito bem. A gente conversou aqui com o deputado estadual Serafim Corrêa, com a participação aqui do nosso diretor-geral de jornalismo, Gerson Severo. Falamos sobre o IPI. Estamos aguardando o posicionamento do governo federal sobre o assunto.